Eu separei para vocês 5 REITs, que são os fundos imobiliários americanos, que pagam dividendos acima de 5% ao ano em dólar, atualizado agora para 2025. Esses REITs aqui são excelentes para quem gosta de montar uma carteira com renda passiva em dólar. Esses REITs, pelo menos um deles, você tem que ter na sua carteira de tão bom que eles são. Tá? E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês entenderem e também se atualizarem, tá? Muitos dos REITs também aqui talvez você já tenha, mas é bom para você saber como tá agora a quantidade de imóveis, a alocação, o que tem de novo. A gente vai olhar também o balanço de cada uma delas, então é bem importante para você ficar sempre atento ao que você tem na sua carteira, se faz do seu interesse ou não. E o primeiro REIT que eu separei aqui, esse é muito top, muito famoso, conhecido, que é o Realty Income. O ticker é UO. O Realty Income é um dos REITs mais famosos e procurados, buscados aí pelos investidores americanos, né, brasileiros que investem nos Estados Unidos também. E a gente pode ver aqui que ele tem mais de 15 mil propriedades só nesse REIT, é um dos maiores do mundo, né? Ele tem mais de 1.500 clientes em 90 indústrias diferentes, tá? Então é uma diversificação gigantesca, muitos imóveis, né? Mais de 15 mil. Isso porque ele também já adquiriu e vai continuar adquirindo outros REITs, né? E ele vai consolidando isso tudo no portfólio só. E aí você deve estar se perguntando, pô, Léo, mas quais são os imóveis que fazem, né? Os setores que fazem parte desses 15 mil que ele tem? 80% desses 15 mil são retail, que é o setor de varejo, que são aquelas lojas de rua. A gente consegue ver aqui que tem 15% industrial, que são aqueles galpões que você tem o armazenamento de mercadorias, e a gente tem aqui 3% de gaming, que é a parte aqui de cassinos, tá? Não é jogos, são considerados jogos, né? Mas não é jogo de videogame, aqui é cassino mesmo, algo que também traz muita rentabilidade aí para esses REITs. Se a gente for pegar o seu top 20 inquilinos desse REIT em si, a gente consegue ver que o primeiro deles é o Dollar General, que é uma empresa gigantesca e que vende produtos baratos, né, ao preço de dólar normalmente. A gente tem o Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven, FedEx, né, empresa também grande. A gente tem a CVS com muitas farmácias. Então você vê aqui, você tem loja de varejo de vender produtos de $1, $5, farmácias, de entrega, Lifetime Fitness, academia. Então tudo isso aí tá diversificado naqueles mais de 80 setores que eu falei para vocês. A taxa de ocupação histórica desse REIT é de dar inveja. Se a gente vê aqui, ele tem 98% dos 15 mil imóveis alugados, tá? Ou seja, menos de 2% estados alugados, o que é uma excelente taxa de ocupação para um REIT desse tamanho. E analisando um pouquinho o seu último resultado aqui do Realty Income, e eu sei que vocês gostam de olhar também um pouco do balanço, né? Que vocês gostam que eu mostre e analise aqui, então eu vou continuar fazendo isso, tá? Mesmo que não seja muito aprofundado, pelo menos a gente mostra o dado na fonte. Aqui a gente consegue ver o último trimestre, né? Comparando 2024 com 2023, ele teve um crescimento de receita, né? Saiu de 1 bi de receita para 1,3 bi de receita, então aumentou 300 milhões aí, o que é algo bem interessante. Mas se a gente observar aqui nos custos e nos gastos em si que a empresa teve, a gente viu que aumentou também, né? Saiu de 800 milhões aqui de gastos para 1 bilhão de gastos, ou seja, ela aumentou em 300 milhões a receita, mas aumentou aqui em 900 mil, uns 400, 500 aí de gasto a mais. Então a receita tem que aumentar um pouco mais ou diminuir um pouco os gastos para que o lucro fique ainda melhor, né? Mas se a gente observar os gastos aqui que aumentaram, foram depreciação e amortização, algo que é natural para o setor de imóvel e por isso que a gente utiliza o indicador FFO, né, que é como se fosse um lucro líquido colocando a depreciação e amortização. Mas aqui a gente vê essa parte de interest, que é basicamente o quanto eles gastaram com juros, né? E aí eles gastaram 184 milhões em 2023 e 261 em 2024. Isso porque a taxa de juros americana está mais alta e isso custa mais para eles pagarem as dívidas deles, né? Então isso gera custos maiores. Obviamente o lucro pode diminuir ou não, depende ali de como o fundo ele é feito a gestão. E a gente consegue ver aqui que o net income, que é o lucro de fato do REIT em si, ele aumentou, tá? Saiu de 233 para 271 milhões nesse último trimestre, então um lucro positivo, o que mostra que eles fizeram um excelente trabalho, né? Mesmo aumentando mais o custo que a receita, eles conseguiram ficar aí no positivo em relação ao último ano. Até mesmo se a gente for olhar o histórico desse REIT, ele é excelente, né? Crescimento de receita todos os anos, tem aqui um FFO, que é o lucro ali somado à depreciação e amortização, crescente também. Então, assim, esse é um dos melhores REITs da Bolsa Americana, não tem muito erro. O interessante também desse REIT é que ele paga dividendos mensais, então todos
todos os meses ele tá pagando ali um dividendozinho para você, e atualmente ele tá pagando 5,7% de dividend yield, o que é um dividendo interessante para investimento nos Estados Unidos. E olhando a sua rentabilidade nos últimos 20 anos, a gente consegue ver que o Realty Income entregou 557% reinvestindo os dividendos. E se você não tivesse reinvestido os dividendos nesses últimos 20 anos, você teria 127% de rentabilidade. Por isso a importância de você estar sempre reinvestindo até que em algum momento você viva dessa renda aí em si. Agora vamos para o segundo REIT que paga mais de 5% de dividendos ao ano, agora em 2025, que é o Crown Castle. O ticker é o CCI. O Crown Castle é um dos maiores proprietários de torres de celular e infraestrutura de fibra ótica dos Estados Unidos, ganhando dinheiro aí disponibilizando essa infraestrutura para empresas de telefonia e também de internet. No total, são mais de 40 mil torres, mais de 115 mil antenas e uma estrutura de 135 mil quilômetros de fibra óptica instaladas de forma subterrânea. Suas antenas compactadas podem ser instaladas em postes de energia, iluminação, entre outros, diminuindo os custos e aumentando a disponibilidade de rede. Aqui, desse Crown Castle, a gente já começa vendo o dividend yield dele, que é de 7% ao ano, né? E comparando com os concorrentes, né, a média em si, a gente consegue ver que ele está acima, né? Se a gente pegar dos REITs dos Estados Unidos, está 5,8%, ele está 7%. E se a gente pegar dos seus concorrentes em si, nos últimos 5 anos, está 4,5%. Então isso é muito interessante. Aqui a gente consegue ver que o seu maior inquilino é a T-Mobile, né, que é uma empresa de telecomunicação que faz a compra e aluguel dessas antenas, né? Hoje eles são representativos a 35% da receita gerada ali no Crown Castle. Então é algo bem representativo, mas também é uma empresa gigantesca. Aqui a gente tem um pouquinho dos seus números em si, né, diretamente do balanço. Então a gente pode ver aqui serviços de aluguel, né? Então eles alugam essas antenas para utilizarem os serviços ali das operadoras. Eles aumentaram, na verdade, diminuíram um pouquinho a receita comparado ao mesmo trimestre do ano passado. E basicamente os custos diminuiu também um pouquinho na mesma altura aqui da sua receita. Na ponta final ele conseguiu gerar um lucro aqui superior ao trimestre do ano passado. Olhando seus números em geral, a gente pode ver que esse é um REIT que ele cresce, né? Só que ele chegou a se estabilizar um pouquinho aqui de 2021 a 2024, né? Não cresceu tanto quanto ele estava crescendo nos outros anos. E um ponto importante a ser analisado aqui que o FFO dele veio crescendo mesmo a receita se estabilizando, o que é algo muito bom, tá? O REIT faz mágica fazendo isso. E ele conseguiu cair um pouco agora de 2023 para 2024, isso porque os custos também aumentaram para eles em relação a essa taxa de juros maior nos Estados Unidos. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia do crescimento dos dividendos pagos anuais por esse REIT em si, né, que chegou em 2024 a bater mais de $6 por cota, entregando aí um dividend yield de mais 7%. Agora, olhando a sua rentabilidade nos últimos 20 anos, reinvestindo os dividendos, a gente consegue ver que o CCI chegou a trazer mais de 720% de rentabilidade, mas veio de uma queda forte aí desde dezembro ali de 2021, né, caiu 2022, 2023, então é de certa forma um REIT que ainda tende a se recuperar depois da pandemia, depois das taxas de juros maiores, mas acaba sendo um REIT bem volumoso e com bastante diversificação em si. O que é legal ver desses REITs é que cada um deles está num setor, tem os seus pontos positivos e negativos, mas nem todos eles se encaixam ao seu perfil e seu objetivo. E por isso que eu sempre falo aqui o quão importante é você ter uma consultoria atrelado aos seus objetivos de investimento, principalmente no exterior, onde você tem muita coisa disponível e nem todas elas são a mais interessante, principalmente para o que você procura. Então, se você tem interesse em ter uma carteira montada para você, para investimento no exterior, focado de acordo com o seu objetivo, com o seu perfil, com o que você almeja, você precisa entrar para a consultoria Dollarame. Eu tenho uma empresa aqui que hoje a gente tem mais de 400 clientes na consultoria, alguns bons milhões de dólares sendo geridos por nós, onde a gente faz todo o direcionamento da carteira, acompanhamento dos aportes, as melhores recomendações para vocês, tudo de acordo com o que você precisa e de acordo com a sua realidade. Então, se você tem interesse em conversar com a gente numa primeira call gratuita, pra gente explicar sobre a consultoria e você também tirar todas as suas dúvidas e ver se é pra você ou não, eu vou deixar aqui um QR Code com um formulário ou um link na descrição. Você preenche esse breve formulário, leva menos de 1 minuto e a gente vai conseguir te chamar pra dar os próximos passos. Então, se você tem interesse de começar com o pé direito
direito investindo no exterior, não deixa para depois. Preenche o formulário que a gente chama lá. Bom, agora indo para o terceiro REIT que eu separei aqui, que é o EPR Properties. O ticker é o EPR. O EPR, ele é um REIT que vai alugar propriedades com foco em entretenimento. E aí a gente vai falar de teatros, cinemas, estações de esqui e também tem uma parte pequena ali de educacional, com escolas particulares e também creches. Então, se a gente for olhar aqui do total de propriedades que eles têm em si, a gente consegue ver que 36% são teatros, 24% é o que eles chamam lá fora de Eat and Play, que é basicamente um lugar em que você consegue comer e também jogar, às vezes até golfe, é bem interessante. 12% atrações, que não são direcionadas aqui, 8% esqui, eles têm 8% também na parte da área de fitness, que seria academia em si, né? Algumas partes ali de cassinos, então isso dá 93% do total dos imóveis e 7% do educacional. Então, se a gente for somar todos esses setores, né, os teatros, o Eat and Play, a parte de escolas em si, dá 352 propriedades com 60 operações diferentes. Um ponto que vocês vão observar em alguns gráficos que eu vou mostrar deles é que, obviamente, eles sofreram muito na pandemia, porque eles tinham teatros, eles tinham atrações em que a galera deixou de ir naquela época e até hoje eles estão tentando recuperar. Esse aqui é um dado sobre os teatros e cinemas em si. Aqui vocês podem ver o quanto eles tinham de receita em relação a isso, né? Essa parte da indústria em si caiu muito, né, pós início de pandemia em si, começou a voltar agora, 2023, 2024, mas ainda não bateu o histórico de crescimento e tamanho que eles tinham ali na parte de geração de receita nessa área. E aí um ponto legal de a gente ver aqui, e isso eu achei sensacional, é que eles têm 99% de taxa de ocupação, ou seja, apenas 1% das mais de 300 propriedades que eles têm estão desalugadas. E se a gente for olhar o último balanço aqui diretamente da empresa, né, o último que ela soltou, comparando 24 com 23, a gente consegue ver aqui que a receita saiu de 189 milhões em 2023 para 180 em 2024. Então já caiu um pouco a receita comparada a ano passado. Esse é um ponto de atenção aqui. E outro ponto que a gente consegue ver é que os custos operacionais eles diminuíram, que é um ponto positivo, tá? Eles saíram de 104 milhões para 84 milhões, talvez com juros menores, né, ali fazendo uma eficiência maior. Então mesmo que diminuíram receita, eles conseguiram diminuir também os custos bem forte, até por sinal, mais do que a diminuição da receita, o que é bem importante para gerar maiores lucros lá na frente. Só que mesmo assim, o lucro ele não conseguiu ser tão atrativo, né? Eles tiveram 50 milhões de lucro no trimestre comparado agora em 2023, com 40 nesse último trimestre que eles divulgaram. Mas olhando de forma geral aqui, o que a gente consegue ver? O crescimento de receita ele veio forte, caiu em 2020, começou a voltar em 2021, 22, 23 e voltou a cair agora em 2024. Talvez com as pessoas saindo menos, né? Com a inflação bateu ali, a galera comprando mais coisas de mercado e evitando sair. Pode ter sido isso que aconteceu, tá? E a gente vê aqui o FFO, ele também fez a mesma curva, né? Ele caiu em 2020, começou a voltar a subir e caiu também agora um pouco de novo em 2024. Esse é um REIT interessante porque ele também paga dividendos mensais e atualmente paga 6,4% de dividend yield. E se a gente for olhar um pouquinho da sua rentabilidade, nos últimos 20 anos, ele chegou a entregar 307% reinvestindo os dividendos. E também teve uma queda muito forte aqui e ainda tá se recuperando para chegar lá. Agora vamos para o quarto REIT que eu separei. Esse também é muito interessante, que é o Vice Properties. O ticker é o VICI. O Vice, ele é um dos REITs de maior destaque da Bolsa Americana. Ele tem um foco no setor de cassinos, um setor que consegue combinar exclusividade e alta lucratividade. Diferente de outros REITs que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo, o Vice ele não vai contar com centenas e milhares de propriedades. Ele tem somente 93 propriedades muito bem localizadas e que vão garantir uma taxa de ocupação aí invejável e contratos de alta duração. Aqui a gente consegue ver que a taxa de ocupação deles é de 100%, ou seja, todos os imóveis deles, 93, estão alugados, tá? Aqui você vê que boa parte deles está para o Caesars e para o MGM Resorts, né, com 39, 35% do portfólio. São aí cassinos, hotéis famosíssimos ali, principalmente em Las Vegas, onde está grande parte das propriedades em si, e com certeza vocês já ouviram falar.
falar. Um ponto de atenção é que eles possuem aqui 13 inquilinos que a gente está vendo nessa tela que tomam aí 41% do portfólio total, tá? Não é muita coisa, mas poderia ter uma diversificação melhor. Então acho que esse é um ponto que tem que ficar acompanhando ao longo do tempo, se comparado com os outros REITs que eu trouxe aqui, já que se um desses dois inquilinos aqui deixarem de pagar ou saírem, vai dar um bom prejuízo aí para esse REIT em si, apesar das localidades deles serem muito buscadas e almejadas. E aí, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma imagem de cima de Las Vegas, né? Pega a avenida principal aqui em laranjinha e eles conseguem ver os pintadinhos são todos os imóveis ali pertencentes ao vice, né? Então você vê que grande parte dos imóveis mais famosos de Las Vegas está dentro desse REIT em si. E aqui vocês conseguem ter uma noção de um pouquinho da diversificação, né? Que eles têm ali dentro dos seus próprios imóveis. Então eles têm ali quartos de hotel, né? São mais de 60 mil quartos. Eles têm ali centros de conveniência, não, né? Mas de convenção, né? De reuniões para você fazer eventos em si. Eles têm a parte de cassinos, obviamente, mais de 66 mil máquinas de cassino, que é coisa absurda. E tem até um pouquinho de 500 lojas de retail outlets, ou seja, lojas de outlet que às vezes ficam dentro até mesmo dos hotéis. Aqui a gente consegue ver um pouquinho dos seus números diretamente do balanço, né? Em relação ao último resultado que ele divulgou. Ele aumentou a receita, né? Saiu de 904 milhões em 2023 para 964 em 2025. Os custos operacionais diminuíram bastante, mas aqui teve algo que não é recorrente, né? Eles basicamente receberam dinheiro de uma coisa que eles sempre pagavam, mas os custos parecem estar bem atrelados ao crescimento. E aqui a gente consegue ver aqui é o lucro, né? Saiu de 556 milhões para 732 milhões. Então é um REIT altamente lucrativo e paga bons dividendos, que vocês já vão ver. Esse é um REIT que ele não existe há muito tempo, né? A partir ali de 2018, 2017 na Bolsa Americana, mas ele vem pagando dividendos trimestrais todos os anos, né? Crescendo bastante, chegando agora num dividend yield de 5,6% com todo o crescimento que ele teve desde o IPO. Olhando seus números em si, eles são maravilhosos, né? O crescimento de receita aqui todos os anos, FFO também crescendo, então 100% redondinho. E se a gente for colocar o nosso vice aqui comparado nos últimos 20 anos, obviamente que não vai ter histórico porque ele foi lançado em 2018, mas de 2018 a 2025, agora começo do ano, ele valorizou 137% reinvestindo os dividendos. É uma excelente valorização. Agora vamos para o último e não menos importante REIT que eu separei para vocês, que pagam mais de 5% de dividendos no ano em 2025, que é o WP Carry. O ticker é o WPC. O WP Carry é um dos maiores REITs de aluguel comerciais dos Estados Unidos. Ele é especializado principalmente em propriedades que são críticas para o funcionamento das empresas, como galpões, armazéns, plantas industriais, entre outros similares. Aqui a gente tem mais algumas informações do REIT WPC. A gente consegue ver que eles têm mais de 1.500 propriedades em si no portfólio como um todo, mais de 12 anos aí de média de contrato com os inquilinos e 98,6% de taxa de ocupação, ou seja, menos de 2% está desocupado dos imóveis totais. Aqui a gente consegue ver um pouquinho dos principais inquilinos, né? A gente consegue ver que o Extra Space Storage, que é um REIT de self-storage, que são aqueles mini galpõezinhos, né? Que os americanos adoram colocar as bugigangas ali dentro. Eles têm 39 propriedades dessa do WPC, né? Que eles alugam. E tem outras empresas aqui também, farmacêuticas, automotivas, de varejo em si e industriais. Bom, então olhando de forma geral, dos seus 1.500 imóveis ali que ele tem, 64% é da parte industrial, ou seja, galpões, aqueles centros de fato grandes que são colocados o self-storage em si, né, que são aquelas mini galpõezinhos. Então tá tudo relacionado aqui nesses dois, 64% da receita é isso. Depois tem um pouquinho de varejo, né, que é retail e outras diversificados aqui em si. E aqui você vê um pouco das indústrias, né, que alugam seus imóveis. Então a gente pode ver aqui que 22% é do setor de varejo, 9% são empresas de serviços, 8% são empresas de comida e bebida, 7% automotiva, então é bem legal essa diversificação aqui também. Aqui a gente tem um pouquinho dos números do WPC diretamente da fonte, né? A gente consegue ver comparado a dezembro de 2024, setembro de 2024 e dezembro de 2023 para comparar com esse último trimestre aqui. Então a gente pode ver que a receita, ela caiu um pouco, né? Se comparado com o mesmo trimestre do ano passado, nada
muito drástico. Os custos operacionais parecem ter caído bastante, né, de 282 milhões para 221, ou seja, provavelmente ele diminuiu um pouco os impostos que ele pagava aqui, as taxas que deram uma diminuída em si, e isso fez os custos ficarem um pouco menores. E por algum motivo especial aqui, talvez algum tipo de custo que eles tiveram a mais, que teria que dar uma olhada um pouco mais a fundo, o lucro deles caiu bastante, né? Ficou em 47 milhões comparado a 144 no ano de 2023, tá? Comparando dezembro com dezembro. E me parece aqui que, na verdade, esse lucro que eles tiveram em 2023 foi com a venda de um dos imóveis deles, tá? Então aqui, ó, ganho com a venda de imóvel. Então eles tiveram um ganho de 134 milhões no final de 2023, comparado a 4 agora, ou seja, eles não venderam nenhum imóvel e, obviamente, por isso que o lucro foi menor. Então não foi nada preocupante, já que é algo que não é recorrente, né? Ficar vendendo imóvel o tempo todo. Olhando um pouco o seu crescimento de receita ao longo dos anos, a gente consegue ver que cresceu até 2023, caiu um pouquinho agora em 2024, como muitos REITs que a gente já viu, e o FFO a mesma coisa, né? Cresceu todos os anos e caiu um pouco agora em 2024. Esse é um REIT que paga dividendos trimestrais, vem crescendo seus dividendos ao longo dos anos e tem um dividend yield de 5,7% ao ano, quase 6%. Bom, e se a gente for olhar, o WPC nos últimos 20 anos entregou uma rentabilidade de mais de 500% reinvestindo os dividendos, o que fica bem atrativo comparado com o O e com o CCI, né, nos últimos 20 anos, que trouxeram excelentes rentabilidades e com um dividend yield acima de 5%. Bom, fica para vocês estudarem um pouco mais esses REITs, deixarem também aqui nos comentários qual o outro REIT que você conhece, que você gosta, que paga bastante dividendo, pra gente sempre compartilhar conhecimento aqui com todos vocês que acompanham o canal. Lembrando, se você quer ter uma consultoria para começar com o pé direito com seus investimentos no exterior, eu vou deixar o QR Code aqui em cima e o link também na descrição para você acessar esse formulário, preencher e a gente te chamar para dar os próximos passos. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!